Isso. O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a execução orçamentária e financeira da Lei Orçamentária Anual de 2025. O André Anelli está por dentro desse assunto, de volta aqui com todos os detalhes dessa lei orçamentária agora, né, Anelli? Isso mesmo, Soraya. A regulamentação da execução orçamentária e financeira foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. A medida dá poderes para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, possam fazer ajustes no cronograma de gastos conforme a necessidade fiscal do governo, desde que seja respeitando o cumprimento da meta de déficit zero nas contas públicas, meta essa que foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Entre os destaques da peça orçamentária estão 226 bilhões de reais para a educação, 245 bilhões para a saúde e 57 bilhões e meio destinados ao novo PAC. No caso do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo, a secretaria responsável por essa iniciativa deve ser consultada previamente sobre eventuais mudanças de cronograma ou então os limites de pagamento. Outro ponto importante do decreto é o prazo para empenho das emendas primárias não obrigatórias, prazo esse que deve ser cumprido até 2 de dezembro desse ano, com exceção das emendas parlamentares individuais e aquelas de bancada. As demais emendas poderão ser empenhadas até 31 de dezembro, portanto agora tudo regulamentado em relação à execução orçamentária através dessa publicação extra no Diário Oficial da União. Soraya. Obrigada, Anelli, pelas suas informações. A gente ouviu agora do André Anelli sobre o decreto que foi publicado no Diário Oficial, uma edição extra nessa quarta-feira, sobre a lei orçamentária, que não propôs cortes orçamentários, bloqueios, nem congelamento. Então, Segré, o que muda na prática? Bom, se o governo diminuir o gasto, que duvido vai fazer, e as coisas entram na linha do equilíbrio, nem espero já um superávit fiscal, mas no equilíbrio fiscal, bom, então vai ser muito bom. Mas tem uma vantagem nesse ano que não acontecerá no ano que vem. De novo, os precatórios não entram na conta do déficit fiscal. Por isso, cada dia que passa, eu assino embaixo a proposta do Alan Ghani de observar o déficit nominal ou o endividamento público. Perfeito. Porque quando você vai, em julho tem vencimento de 70 bilhões de reais dos precatórios. Não entra na conta. É como se uma família ganha 100, gasta 120. Porém, vem alguém e fala, não, mas os 20 não considero. Estamos equilibrados. Aí o pai da família, a mãe da família fala, peraí, de algum lugar tem que sair esses 20. Podem não entrar na conta para a gente comemorar. Estamos em equilíbrio fiscal. Mas alguém tem que me prestar os 20. Se eu não me empresto os 20, a conta não fecha. Então, isso que vai acontecer. O governo continua, não é um governo que esteja preocupado com o déficit fiscal. Ele fez um monte de contas matemáticas que fecham a conta, mas que na realidade não fecham. No orçamento, para dar um exemplo, tem 1 bilhão de reais afetados o pé de meia. Mas o pé de meia demanda 13 bilhões. Cadê os 12? Onde que vão aparecer os 12? Então, esse mistério involucrando as contas públicas, em algum momento a conta vai chegar. Agora, mês de março teve superávit fiscal. Mas esse superávit fiscal não foi do governo federal, não. Foi graças ao superávit dos estados e municípios. As estatais, de novo, prejuízo. Segundo prejuízo, maior prejuízo desde o começo da série histórica. E adivinha qual foi o primeiro? O ano passado. Então, estamos mostrando que a administração do recurso público está sendo muito mal feita. Pera lá. 5 horas, deixa eu só dar uma horinha aqui, 5 horas e 34 minutos. A gente segue falando da regulamentação orçamentária e de olho nos gastos do governo, mas pela publicação do decreto, sem cortes, sem bloqueios, sem congelamentos. Fala, Piperno, é muito otimismo? A dívida pública, agora em março, caiu um pouquinho, tá? Foi para 75,9. 0,02, Piperno, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, então, vocês dizem que aumenta, eu estou dizendo que caiu um pouquinho. Segunda coisa, dos 6 últimos meses, 4 deram superávit primário. Esse mês
embora as estatais tenham dado um déficit, o governo central também teve um superávit de 1 bilhão e pouquinho, 1 bilhão e 100. É o quarto superávit em 6 meses, né? Consolidado. Outra coisa. O ano passado, os precatórios entraram, sim. Opa, aqueles 40 bilhões em fevereiro. E a conta entraram em fevereiro. Pega, por favor, o resultado fiscal de fevereiro de 24 e vejam por que deu déficit. E por que esse ano está tão melhor que o ano passado? Porque esse ano não pagou ainda precatório. Está apostando demais na arrecadação, Gani? Está apostando demais, mas você sabe que eu vou pegar um gancho aqui no que o Segré trouxe. Todos nós aqui, viu, Soraya, 5 aqui, a gente tem, modéstia à parte, uma influência, muitas vezes, no debate público. Nós 5 aqui, viu, Piperno? Sabe por quê? Ontem eu estava lendo um editorial do Estado de São Paulo, e Segré, o que dizia o editorial? Olha, o resultado primário é cheio de manipulações. Sim. Então, olhem o endividamento público. Quanto tempo que a gente não fala isso aqui no programa? Que a gente fala, olha, a melhor medida para avaliar a saúde financeira do governo é olhar a dívida pública. E aí o que dizia o editorial, ô Piperno, que eu sei que você é leitor, dizia o seguinte, a dívida pública desde o início do governo subiu. Portanto, se subiu, houve uma piora do lado fiscal. É tão simples quanto isso. Basta olhar se a dívida pública está subindo ou não. Como a dívida pública, nesses anos, subiu, portanto, não tem feito um bom trabalho do ponto de vista fiscal. Agora, me permita um comentário. Claro. Se essa dívida pública aumentasse com o aumento do investimento, aí eu defenderia que não é grave. É uma questão de alguma pessoa, qualquer um, nós, vai no banco, pede um empréstimo para colocar energia solar, começa a pagar menos de energia tradicional, com o que poupa paga o empréstimo, terminou de pagar o empréstimo e continua pagando menos de energia. Vale, isso é ótimo. Agora o governo está pedindo, se endividando para pagar gasto corrente, para pagar máquina pública, não é investimento. Então esse é o problema. E, de novo, Piperno, com todo respeito digo, não entrou precatórios, não entrou queimada e não entrou Rio Grande do Sul. Essas três coisas não entraram. O Rio Grande do Sul não entrou e precatórios não está correto essa informação. Os precatórios, vamos buscar. Eles aumentaram e muito. Esse ano não entrou. Nós estamos falando de 24 ou de 25? Também não, escolhe. Também não. Em 24 entrou. Em 25 ainda não pagou o precatório. É verdade. Júlio. Fevereiro de 24, entrou uma bolada de precatórios. O governo antecipou o pagamento, e inclusive a ministra Simone Tebet, naquele momento, ela justificou a antecipação do pagamento dos precatórios porque pagaria menos do que se fosse feito no final do ano, porque no final do ano eles seriam corrigidos. Então, a conta com a correção seria maior. Ô Zé, essa decisão pode pressionar ainda mais a meta fiscal de Fernando Haddad? Acho que a gente não está ouvindo o Zé. Deixa eu seguir por aqui com os meninos até ele conseguir conectar. Gani, faço a pergunta a você. Com certeza, né? Aliás, o governo já jogou a toalha, Soraya. A própria ministra Simone Tebet, ela já disse o seguinte, olha... um novo arcabouço será discutido em 2027. O próprio governo já disse que em 2027 as contas públicas entrarão em colapso. Portanto, a gente vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, a gente vai esperar a bomba estourar em 2027? O governo está admitindo, falou, olha, até lá não tem mais muito o que fazer, vamos empurrar o problema com a barriga. Pelo contrário, né, vamos dar concessões aqui de crédito, aumentar o gasto, até porque o ano que vem tem eleição, mas a gente deixa para o próximo governo. Aliás, como sempre foi feito aqui no Brasil, né? Antes de ano eleitoral, há uma irresponsabilidade fiscal, há o populismo e deixa a bomba, deixa a conta para pagar para o próximo governo. Por isso que eu sigo também, viu, a tua sugestão, Segré. Qual que é o plano, Segré? O Segré é assim, o projeto Segré. Projeto Segré. Não, e tomar algum deputado... Para evitar isso, né? Tome. Quando entra o novo governo, presidente, governador ou prefeito, ele deve sair da sua gestão com uma dívida menor a que ele tinha quando ele assumiu. Com isso, em 15 anos, você
faz outro Brasil, voa, e se tiver endividamento tem que ser justificado através de investimento e não de gasto corrente. E teve mais uma baixa, né? O secretário responsável justamente pela revisão desses gastos pediu demissão. Por que será? Por quê? Não sei. Te pergunto também. Eu não sei, eu devo não perguntar para ele. Mas ninguém se demite quando a coisa está bem. Se demite muito provavelmente 2 motivos. Ou uma questão de doença, 3 motivos. Doença, pode ser, tomara não seja. Outra questão é, teve uma proposta de ganhar mais dinheiro, mas vai ele foi voltar concursado. A ser professor. Mas professor, não sei se ganha mais que o secretário, não sei. E a outra, não estou de acordo com a política que está sendo tomada, aí vou sair fora. Ô Soraya, e as previsões fiscais, elas não são boas. Eu nem vou citar aqui, viu, Piperno? Eu sei que você gosta, que você lê bastante isso daí. Eu nem vou citar o relatório Focus que você gosta. Para não ficar mal-humorado. Né? Eu nem vou citar porque eu sei que ele gosta, acompanha toda segunda-feira. Agora, eu vou citar aqui o FMI. O FMI usa uma metodologia diferente do Banco Central, mas prevê um aumento da dívida pública. Então, a gente está falando, Pipernão, de uma instituição seríssima que fala, olha, a dívida pública do Brasil vai piorar. E por que vai piorar? Porque o governo não entrega resultado primário suficiente. Era para a gente estar falando em 2% de superávit primário. A gente está no negativo e provavelmente vai fechar no negativo. Fala, Piperno. Esse número que o Alan citou é importante, os 2%, porque é o seguinte, há muitos economistas que usam essa marca dos 2%, porque de 2% para cima, o nível de endividamento, a proporção dívida-PIB passaria a cair. Isso realmente é verdade. No comecinho desse ano, inclusive em janeiro, caiu um pouquinho, também porque em janeiro, por conta lá do orçamento congelado e tal, caiu um pouco, é verdade. Então, é claro que, de fato, há uma briga, vai dar 0,5% de superávit ou 0,5% de déficit e tal. Eu concordo que isso não muda muito a realidade, apenas a curva. E é importante virar a curva. O Zé voltou? Ainda não. Tá, vamos seguir então. Já tá? Voltou? Já. Pronto. Fala, então, Zé. olha, Soraya, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, olha que absurdo, e virou normal. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma espécie de mapa do orçamento para o ano seguinte, né? Então, ela, no ano passado, em meados do ano passado, a LDO já deveria ter sido aprovada, né? Há um ano atrás, para então, a partir da LDO, fazer o orçamento 2025. A LDO não foi aprovada no ano passado, o orçamento, agora que a LDO foi aprovada, que é a linha básica do orçamento deste ano. Olha que confusão, olha que falta de programação. Tá, o Congresso Nacional é a culpa. Se o Congresso existisse por um só motivo, seria para aprovar a LDO e orçamento, né? A lei orçamentária. Mas não, isso aí já mostra claramente que há um descontrole, há uma falta de organização. Como um Estado pode funcionar sem orçamento? Não se pode pagar nada, a não ser que esteja previsto no orçamento. Então, isso por si só já seria um escândalo. Agora, a LDO sendo aprovada, nós estamos a 2 meses do próximo recesso, que já deverá ter sido aprovado a LDO para 2026, para você ter uma ideia. Agora, essa história de cortes no governo é muito complicada. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes chegou, nomeou vários secretários, porque ele centralizou todos os ministérios e secretarias que mexem com o orçamento, né? E me disse a Fife Domingos que existiam currais. Ele disse, o termo é do ministro Paulo Guedes, curraizinhos. Então, na máquina pública, existem controles setoriais da burocracia que lucram com a burocracia, que lucram com esse desperdício do dinheiro público. Então, é difícil de romper isso. A Fife Domingos me traçou dificuldades para romper e não conseguiu. Deu uma melhorada, né? O governo digital deu uma melhorada, reduziu a burocracia, coisas que demoravam meses, anos, foram feitos automaticamente através do governo digital, mas é muito difícil romper a máquina. O Segrão falou aqui, participou do governo e viu, é uma maquinona pesada, um monstro que engole dinheiro, engole recursos e não gosta de mudança. É assim que é esse quadro. Então, agora,
agora que vem a publicação da LDO, que deveria ter sido aprovada há um ano atrás, mostra claramente esta ineficiência desse gigante gordo demais, que é o governo federal. Agora, esse decreto fortalece ou enfraquece ainda mais a narrativa de responsabilidade fiscal, hein, Piperno? O decreto, veja, esse mês agora de março, houve inclusive uma queda nas despesas, até por isso que deu esse pequeno superávit aí. O decreto por si só, ele vai depender de ser cumprido ou não, porque aqui no Brasil também você tem leis e decretos para tudo. Daqui uma semana tem gente já estourando isso aí, estourando meta, estourando os tetos, o que está lá determinado. Então eu prefiro acompanhar o cumprimento. É mais para deixar, vamos seguindo o caminho, deixa a vida me levar. É isso, Segré? Não sei, tudo que tem a ver com gasto, eu defendo que o arcabouço fiscal foi um jeitinho, um puxadinho para sair do teto de gastos que colocava limites em função da inflação do ano anterior e dava uma segurança respeito aos gastos. Quando veio a PEC da transição, um absurdo, mais de 200 bilhões permitidos para o gasto. Um déficit em 2023 de 200 e tantos bilhões de reais, em que foram adiantados pagamentos de 2024, para que não entre na conta de 2024. Quando for assignada a receita, que era de 2023 para 2024, para a conta fecha melhor em 2024. Quando você tem pé de meia que não tinha o resultado que precisava, mas que teve um puxadinho aí também, que ainda o TCU tem muito para fazer nesse aspecto, você vê que era uma contabilidade criativa. E contabilidade criativa nós vimos no governo Dilma e já sabemos como termina. Então, essa questão de deixar a conta de verdade, o governo tem 3 balanços diferentes. Um que inclui toda a despesa, outro que não inclui. Tanto que no ano passado nós falamos de 0,40 de déficit ou 0,11. E por que eram déficits separados? E porque tinha coisas que não entravam, coisas que entravam, mas a conta alguém pagou. E esse alguém é o povo brasileiro.